Saudações reverencial a todos. Vamos hoje conjuntamente fazer a leitura do capítulo 11 do nosso livro, das linhas, as entrelinhas das Escrituras Sagradas. Falaremos neste capítulo sobre o assunto, a diferença que há entre adultério e fornicação. Para as pessoas do círculo cultural, adultério é uma coisa só cometida pelos casais que contraíram matrimônio, e a fornicação, então, ela é algo só, é um delito, né, espiritual cometido só pelos solteiros. O pessoal do círculo cristão iniciático é que compreende a profundidade, né, desses dois assuntos, o impacto que tem na alma, né, do caminhante, que anela a liberação espiritual, e sabe então estabelecer a diferença entre ambos. Vamos começar então através de uma pergunta, que é o seguinte: professor, poderia explicar as divergências nos conceitos de fornicação e adultério havidas entre o senhor e o missionário Restrepo? A resposta que nós demos na época a esta questão foi esta: olá, estimado irmão Pedro, saudações reverenciais. Já cataloguei as perguntas na página da Aguissal para as devidas respostas do missionário no programa da TV Websal de 31/5/2014. Os conceitos do missionário são absolutamente corretos. Você pode guiar por eles. Aliás, todos nós podemos nos guiar pela orientação do missionário Restrepo, por se tratar de um apóstolo iluminado da doutrina samaliana. Não há divergências entre eu e o missionário Restrepo, e muito menos nos conceitos, pois ambos emergem das orientações do venerável mestre Rabulu e do venerável mestre Samael em diversos contextos. O missionário respondeu à sua indagação dentro de um contexto mesotérico, isto é, como era feito para os estudantes da segunda câmara. Porém, esta resposta não era dada para os estudantes da primeira câmara, senão eles perverteriam a gnose ao tirar-lhes a obrigação do casamento. Então, aí foi que o venerável mestre Rabulu exigia o casamento civil do estudante gnóstico, dando-lhe um tempo para a regularização de sua situação matrimonial quando este já morava junto. Deve-se ressaltar que se respeitava a lei do matrimônio com as características de cada país, levando-se em consideração que são diferentes entre si. Aqui no Brasil, por exemplo, nesta época da orientação do venerável mestre Rabulu, dos anos 70 até 90, a lei do matrimônio era outra. Atualmente, ao sabor da lei civil, se considera como casamento também as uniões estáveis entre casais. Então, hoje, quem está em união estável não está mais em adultério, do ponto de vista legal. Porém, do ponto de vista da lei objetiva, não é a mesma coisa. É aí que se estabelece a diferença fundamental entre fornicação e adultério. Esta diferença se estabelece com base na trajetória da energia de transmutação, da energia seminal que circula através do casal, encadeia ou enteia. Uma boa diferença entre os pecados do adultério e da fornicação se estabelece entre os cristãos do círculo iniciático pelo sentido de percurso da energia seminal transmutada, esclarecendo que para haver transmutação há necessidade do casal, marido e mulher, em lar legal e legitimamente constituído, e a energia seminal flui em cadeia
quando se movimenta em um só sentido e em teia quando se movimenta em diversos sentidos, a energia seminal se movimenta em cadeia ao longo dos tempos quando possui um circuito formado por um só casal. Na trajetória de circulação da energia transmutada em cadeia, não há adultério, só a circulação de energia em casal que esteja transmutando. No casal fornicário, a energia não flui porque é desperdiçada. Ao fenômeno de desperdiçar a energia, se rompe a cadeia pelo curto-circuito que se dá na corrente energética. A este fenômeno é que se domina de fornicação, quando um casal é ilegal e ilegítimo, é porque no par há um deles ou dois que estão fora da lei, estão em traição. A energia seminal tinha ou ainda tem coligação com outra ou com outras pessoas. O sentido de percurso da energia ainda está em teia, o que configura adultério, pois adultera-se a energia porque passa a haver uma mistura de energia seminal de 3 ou mais pessoas. A energia torna-se promiscuída, impura, adulterada. Portanto, de acordo com a lei divina, há adultério quando o casal é ilegal ou ilegitimamente constituída. É ilegitimamente constituído, que promove a circulação da energia seminal em teia. Por outro lado, se um casal está praticando a sexualidade só pelo prazer, sem a devida qualificação de legalidade e legitimidade, sem responsabilidade, embora não esteja traindo ninguém, segundo a lei dos homens, mas está traindo os princípios da lei divina, que demanda a movimentação de energia seminal em teia, está cometendo o pecado do adultério. Quanto ao pecado da fornicação, ele é cometido pela perda de energia seminal por qualquer casal, seja ele legal ou ilegal, legitimamente ou ilegalmente constituído, pois aí a energia não circula em nenhum sentido, nem em cadeia e nem em teia. Quanticamente falando, a energia seminal é perdida no curto-circuito que se estabelece na circulação da energia através do orgasmo. A energia transmutada que segue o seu percurso em cadeia é classificada como oriunda de um verdadeiro casamento de um cristão iniciático. Não haverá aí adultério naqueles casais que possuem união estável, casado ou não no papel, naquele que se une para o ZF, etc, etc. Quando o fluxo de energia de transmutação não circula em cadeia e sim por teia, o casal comete adultério contra a lei divina. Agora, se a energia é perdida na relação, ela sai de circulação. Não haverá circulação desta e nem em cadeia e nem em teia. Então não haverá transmutação e sim fornicação. Na cadeia, a energia seminal é devidamente limpa, pura. No conjunto de transmutações de energias, a energia seminal é produzida no Sol, pela fotossíntese, passa aos vegetais, chega ao homem na forma de alimentos, se transforma em energia seminal,
que circula pelos condutos do casal puro para se transformar em vapor seminal, fogo sagrado e luz. Na teia, a energia seminal se contamina a circular por vários caminhos, ao entrar uma terceira ou mais pessoa nas relações que aconteciam só no casal inicial, ou que se faz a configuração original de um casal como sendo uma parelha única. Aí há adultério, mesmo havendo fornicação. Na fornicação a energia não circula, nem em cadeia, nem em teia, pois ela é perdida. Então não só comete fornicação os solteiros que se masturbam, mas também os namorados ou os noivos, os ficantes e os casados que se orgasmam, que perdem a energia seminal no curto-circuito estabelecido pela ejaculação. Um casal poderá fornicar sem adulterar, ao derramar a energia seminal, voluntária ou involuntariamente, sendo ou não casado legalmente. Uma pessoa pode adulterar e fornicar ao mesmo tempo, quando pratica a relação fora da parelha convencionada e chega ao orgasmo. Em síntese, fornicação é quando há perda de energia seminal, adultério é quando há poluição desta energia pela entrada da energia sexual de uma terceira ou mais pessoas no relacionamento inicial de um casal. Se polui, se altera a pureza da energia original exclusiva do casal inicial, a partir do momento em que se permite a entrada da energia seminal de uma terceira pessoa no circuito de fruição desta energia. Também estará em adultério o casal que, ao mesmo tempo não fornicando, começou a praticar a prática da energia sexual sem que tenha dado o interstício do tempo de um ano entre a união que se finda e a outra que se inicia. A mesma coisa acontece com quem pratica sexualidade durante a gestação e a amamentação, pratica sexo contra a natureza, seja anal, oral, etc., pois adultéria, promiscui, descumpre a lei do sexto mandamento, que diz: não cometerás adultério. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 14. As causas e os efeitos do derramamento seminal por masturbação ou relação sexual normal são descritas claramente na Bíblia, de modo direto, sem simbologia, no capítulo 15 de Levítico, onde aparece especificamente a questão da fornicação, emissão de sêmen, no versículo 18, que diz textualmente: quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Essas duas leis, a da fornicação e a do adultério, são perfeitamente entendidas, diferenciadas e observadas pelos cristãos iniciáticos, que cumprem na íntegra os 10 mandamentos, porém são confundidas pelos confusos cristãos do círculo cultural, que não observam o sexto mandamento e desobedecem ao princípio da castidade, estabelecida no capítulo 15 de Levítico, no Velho Testamento. Conforme está no capítulo 15 de Levítico, os cristãos culturais de hoje praticam a sexualidade inferior, com orgasmo e ejaculação, violam esta lei,
cotidianamente na extensão direta de seu ritmo sexual. O casal que pratica a sexualidade uma vez por semana fica impuro 4 vezes no mês, 48 no ano, etc. Quem pratica uma vez por dia, 30 dias por mês, fica impuro o ano ou até a vida toda. Ao morrer, vai direto para o inferno, por ter cometido pecado imperdoável contra o Espírito Santo, ainda que tivesse muito bem intencionado, pensando que estava indo muito bem na sua igreja, na sua religião, orando muito, jejuando, fazendo penitências, etc. A lei de fornicação e adultério são componentes da lei da castidade. A violação desta lei configura pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Toda sorte de pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. Do ponto de vista quântico, espírito é conceitualmente o mesmo que energia, a energia que dá origem e sustentação à vida é sagrada, é santa. A energia que dá origem à vida é a substância chamada água da vida, é a água seminal. Então, a água da vida, a substância seminal, que tem a capacidade de gerar a vida, é viva, é o Santo Espírito, ou Espírito Santo. O uso inadequado dessa energia é um pecado ou blasfêmias contra a água da vida, contra o Espírito Santo. Os cristãos iniciáticos estudam, aprendem, compreendem e praticam corretamente os princípios secretos e sagrados da castidade divina. Por sua vez, os cristãos do círculo cultural estudam, mas não os praticam, porque não os compreendem, por não possuir ouvidos para ouvir e nem olhos para ver. Muito bem, até aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 11 do livro. Você pode ler o livro na íntegra, em PDF. É só entrar no nosso site e baixar gratuitamente. Se você gostou de estar conosco, estar lendo esse capítulo desse livro, você pode, na sua rede de contato e nos seus contatos, na sua rede social, compartilhar com seus amigos. Convidamos a todos vocês para estar conosco na próxima videoaula e não deixe de dar o seu ok aqui para aumentar a nossa relevância no canal. Muito obrigado pela assistência, a paz reverencial.